Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Que a paz do menino Jesus penetre em nossos corações para todo sempre. Nós vamos serenando os nossos pensamentos, a nossa mente. Vamos respirando calmamente. E aí nós vamos fazer a leitura da oração de Santo Agostinho, que trata diretamente do tema da exposição desta noite. Oração de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de tipo nenhum, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora dos pensamentos, agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Eu apenas estou no outro lado do caminho. E você que aqui ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, em profunda gratidão por todas as oportunidades que temos, pela reencarnação, pela nossa família, pelas provas que auxiliam na nossa evolução e pelo conhecimento da doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos educa e nos consola. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nesse momento, nós convidamos nosso irmão Marcos para a sua exposição A Morte na Visão Espírita. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Nós queremos saudar a todos que estão aqui presencialmente, participando desta exposição, e saudar também aqueles irmãos que estão assistindo através da página do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Que todos sejam bem-vindos. Meus irmãos, hoje
A mensagem da Casa Espírita Luz de Jesus é para todas aquelas pessoas que, com todo o respeito que merecem, acham que perderam alguém através da morte. Não queremos com isso desmerecer o sentimento de sofrimento, de tristeza das pessoas diante da morte, porque isso deve-se em virtude do nosso desejo de não nos separarmos daqueles que amamos. Mas aí vem o Espiritismo, que esclarece e consola. E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, escreve que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desapego do túmulo. Por isso, o convite para estudar o Espiritismo. Temos uma nova turma aqui na casa, ainda dá tempo para quem quiser participar. Porque, meus irmãos, a perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva do fim de tudo com a morte é uma das ideias mais terríveis que o Espiritismo soube afastar. Com a maravilha do esclarecimento, da possibilidade de comunicação entre aqueles que já morreram e nós que ainda estamos no corpo físico. Esse fato extraordinário, a prova da imortalidade da alma por si só, altera o nosso quadro de valores. Altera, meus irmãos, a nossa lista de prioridades. Quando conhecemos a verdade, mudamos as nossas prioridades. A certeza da imortalidade da alma e as vidas sucessivas nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas e ao sofrimento. Sim, estamos na Terra. Caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta, toda prova que aqui passamos é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Depois da morte, nos aguarda a vida no mundo espiritual, a vida futura, como dizia Kardec. E isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, mas uma esperança que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia nos ter dado. Haroldo Dutra Dias, escreveu isso neste período de finados. Mas então, meus irmãos, é importante nós tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, terrível, sobrenatural. Chegou a hora de desmistificar a morte. Mas enfim, o que é a morte então? Seria talvez o fim de tudo ou será o começo de uma nova etapa? A gente vê aqui da lagarta à borboleta. No livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, Casimiro Cunha, ele vem escrever, e ele escreve: dobram sinos afinados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Naturalmente que a morte é a libertação para aqueles de nós que morreram, que desencarnaram de uma forma normal. Não é uma libertação para quem se suicidou, para quem teve problemas. Mas para aquele que teve uma vida normal, sim, é uma libertação
depois de uma vida, de uma jornada, de uma missão cumprida. Na pergunta 941 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E os imortais respondem: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Ou seja, não existe causa para esse temor da morte. Mas os espíritos continuam: mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais é certo irem para o inferno, né? Olha, mas se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas também, meus irmãos, há duas situações para com a morte: a nossa e dos nossos familiares, e as dos outros. Porque nós, diante de nossa própria morte e dos nossos familiares, a gente se pergunta: mas por que isso, Deus? Por que está acontecendo isso? E nós, diante da morte dos outros, normalmente a gente diz: Deus sabe o que faz. Mas, meus irmãos, entrando um pouco na parte um pouco mais prática desse momento, nós queremos dizer que nunca desencarnamos sozinhos. Olha a figura que a gente vê aqui. Nós temos aqui o médico terreno, nós temos aqui os familiares, nós temos aqui o doente, muito próximo do desencarne, muito próximo da morte. A gente vê alguns espíritos e a mãe do doente já segurando o filho no colo. E o doente, o filho, ainda não está desencarnado, não está morto, porque ele está com o cordão de prata ainda ligado ao corpo. Só que ele está indo, ele está partindo, ele está caminhando para a volta para casa. Mas quem que já está lá esperando por ele? A mãe dele, que foi nesta vida e que já desencarnou e que já voltou para casa, mas como boa mãe, vem buscá-lo. Vem buscá-lo. Então, nós nunca desencarnamos sozinhos. Aqueles de nós que teve familiares que já partiram, amigos, podemos ter a certeza mesmo, 100%, de que estamos sempre amparados. Na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma tem consciência por si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E eles respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Aquela perturbação assim de... meu Deus, o que aconteceu aqui? Mudei de plano, estou sentindo algo diferente, estou vendo paisagens diferentes, pessoas diferentes. Né? Aquele que está mais evoluído espiritualmente, ele se reconhece quase que imediatamente. Ele já percebeu, ele acordou no mundo espiritual, reapareceu lá, ele já percebe: morri, desencarnei, estou de volta para casa no mundo espiritual. Enquanto que o homem material, pelas palavras de Kardec, né, aquele que não se desenvolveu tanto ainda, guarda por mais tempo as impressões da matéria. Ele ainda está muito ligado à vida física, às coisas, os bens, os objetos, os familiares, os amigos, aos negócios. Então demora um pouco mais. Na pergunta 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração da perturbação? Ou seja, estudar o Espiritismo influencia esse momento? E os Espíritos responderam:
influencia de forma muito grande. Influencia demais. E Kardec complementa dizendo que aqueles que se identificam com o estado futuro, aqueles de nós que, junto com as nossas atividades familiares, pessoais, profissionais, também nos preocupamos com a questão espiritual. Então esses são os que compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação, logo depois do desencarne, apresenta circunstâncias especiais de acordo com a forma como foi a morte. Por exemplo, no caso de morte violenta, por suicídio, por acidente, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e muitas vezes não acredita estar morto. Ele não acredita estar morto porque ele está com um corpo. Ele permaneceu com o corpo da terra, não esse material pesado, mas o perispírito tem um molde do corpo da terra. E ele se olha e se apalpa e ele se sente vivo, né? Então ele ainda acredita que não está morto. E muitas vezes esse espírito, nessas circunstâncias, ele acerca-se de pessoas que ele gosta. Ele fala com essas pessoas, mas ele não percebe que elas não o ouvem. Porque ele até vê as pessoas da casa, os familiares, os amigos, mas estes não veem esse irmão que já foi. Mais tarde, então, o espírito se reconhece como tal, como somente espírito desencarnado, e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Meus irmãos, aqui nós temos um pequenininho vídeo que exemplifica bem o que nós acabamos de falar. O Divaldo Pereira Franco, quando era bem jovenzinho, ele teve um irmão que morreu, desencarnou. E logo depois da morte, o Divaldo perdeu as pernas. Ele não conseguia mais ficar de pé. Ele não conseguia mais caminhar. Ele não sentia mais as pernas. E então foi levado uma pessoa do espiritismo, que enquanto todos oravam e ela dava um passe, a equipe espiritual recolheu esse irmão do Divaldo e o encaminhou para uma colônia espiritual. Mas a gente vai ver de verdade como que é, porque esse vídeo retrata, os 3 vídeos que nós vamos ver hoje, retrata verdadeiramente o que aconteceu com o Divaldo e a sua família. Então vamos ver. Coloque suas mãos sobre as pernas, feche os olhos e pense em Jesus. Vamos fazer uma oração em voz baixa. Santificado seja o nosso nome. Olha o irmão ao fundo. Pode se levantar. Então nós vemos que o irmão do Divaldo, esse jovem que estava ali ao fundo na cama, ele preferiu ficar com os familiares, agarrou-se ao irmão que ele gostava, ao Divaldo,
Mas essa inter-relação, muitas vezes, causa danos aos que ficam. E esse dano para o Divaldo foi perder as pernas. E que ele recuperou assim que esse irmão foi levado pela equipe espiritual. Vocês viram aí a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, por toda a vida, ainda é. Né? Divaldo ainda está neste plano. Então isso acontece muito, porque, sabe, meus irmãos, a grande maioria, ou aqueles que conseguem ir bem, eles têm um amparo e eles reaparecem bem no mundo espiritual. Todos nós já participamos de velórios, todos nós já participamos de amigos e familiares que partiram para o mundo espiritual. Vamos imaginar que no lugar lá do local do velatório, vamos imaginar que aquele local fosse uma estação de trem. Vamos nos imaginar. Vamos fazer uma viagem com os nossos sentimentos. E que a gente olha e tem um trem começando a se movimentar. E a gente olha o trem que está se movimentando lentamente, e quem que a gente vê dentro do trem? O nosso querido que está partindo. O nosso querido que morreu e está desencarnando. E está voltando para casa. A gente lá naquela estação, a gente está com os olhos cheios de lágrimas. A gente abana lencinhos brancos, dando um adeus, dando um até breve. Mas, meus irmãos, onde tem uma estação de trem de partida, sempre que há uma estação de trem de partida, há uma estação de chegada. E essa chegada é no mundo espiritual. E para aqueles que se desincumbiram da sua vida bem, eles estão nesse trem simbólico. E lá no mundo espiritual, ao contrário daqui, a festa, a alegria, há um cartaz, uma faixa muito grande dizendo: seja bem-vindo de volta, fulano de tal. Há inúmeros membros da nossa família que já foram antes da gente e que ainda não reencarnaram, estão lá à nossa espera. Membros das famílias de outras vidas estão lá à nossa espera. E lá só tem alegria. E quem sabe tem uma mãe desse irmão que foi. E essa mãe, o avó, ou bisavó, ou pai, o avô, se posiciona no lugar onde o trem vai chegar. No lugar que a porta vai se abrir. E ela carrega consigo um cartaz escrito: por que demorou tanto, meu filho? Essa é a realidade da vida, dos dois lados da vida. Aqui e lá. Só para que a gente possa ter a certeza de que a vida prossegue, continua. Mas voltando a falar das dificuldades do retorno, os instintos materiais, o apego, levam a uma anestesia geral para o espírito, que desconhece a vida espiritual, porque ele só pensa nas coisas materiais, sejam pessoas, objetos, negócios. E eles então, durante essa vida, eles não tomam conhecimento da grande transição, da mudança pelo que vão passar. Nós tivemos um caso, quando a gente trabalhava numa outra casa espírita, em que apareceu o espírito de um homem para se comunicar num trabalho mediúnico, dizendo que ele veio pedir ajuda para a esposa dele. E aí o dialogador disse: pois não, então nos conta que ajuda ela precisa. E aí ele disse que já há um tempo atrás a esposa dele falava muito pouco com ele, ela era depressiva, tomava muitos remédios, ela só falava o suficiente, andava sempre triste, mas que de uns tempos para cá piorou muito, pois ela não fala mais com ele. Por mais que ele queira ajudá-la,
ela não fala mais com ele. Naturalmente que o dialogador já percebeu que ele tinha desencarnado. E aí foi explicado que ele passou para o outro lado da vida, ele compreendeu e seguiu. Mas deu para perceber que era mais um irmão, talvez ligado à materialidade de uma forma geral, e que não percebeu que seu corpo havia morrido e que seu espírito havia desencarnado. Então acontece muito ainda disso. Os equilibrados, com realizações no bem, superam bem o momento da morte. Eles acompanham o trabalho dos técnicos, porque os técnicos têm que fazer o desligamento do espírito ao corpo, nos principais centros energéticos do nosso corpo. É como se fosse desligar fios condutores. Então, espíritos evoluídos fazem o seu próprio desligamento. Sabe-se que Chico Xavier fez o seu próprio desligamento. Então, o despreparo para a morte caracteriza multidões que regressam todos os dias sem a mínima noção do que os espera. E muitos dizem: onde está Deus que não veio me encontrar? Onde está Jesus? Onde estão os anjos? Eu quero me sentar à direita do Pai. E olha onde eu me encontro. O despreparo para o porvir de muitos dos nossos irmãos. Mas há um recurso infalível. Tanto o paciente, o nosso irmão que está indo, quanto os familiares que estão ali do lado em vigília, podem valer-se da oração. Porque ela favorece uma viagem tranquila para os que partem. Na oração, os espíritos dizem que quando um familiar, um amigo, um querido ora por eles, eles dizem que eles sentem uma brisa suave a energizá-los. Eles sentem a energia. E para os que ficam, os familiares, os amigos, a oração ameniza a sensação de perda. Mas vamos falar sobre as delongas do desligamento. Por exemplo, meus irmãos, quando alguém morre por um infarto, costuma-se dizer: que morte maravilhosa, não sofreu nada. Estava ali sentado, quando percebemos, deu um infarto e morreu na hora. Que felicidade! Aí vem o Espiritismo e diz: no entanto, pode ser uma morte indesejável. Salvo se esse irmão é altamente espiritualizado, ele pode se sentir um pouco perdido. Por um pouco tempo, mas vai se sentir um pouco perdido. Porque de repente ele estava bem e de repente deu um infarto e ele desencarnou. O corpo morreu e o espírito desencarnou. E ele se sente um pouco perdido por conta disso. Ele não se dá conta, ele não se preparou para esse momento. Outra questão: se algum dos irmãos morre de câncer, após sofrimentos prolongados, com o paciente, definhando lentamente, as pessoas, nós todos falamos: que morte horrível, quanto sofrimento. Não é isso? É assim mesmo que a gente fala. Aí vem o Espiritismo e diz: pode ser uma boa morte, porque as dores físicas atuam como recurso terapêutico, ajudando-o a superar as ilusões do mundo, perdoando e pedindo perdão. A doença prolongada torna o paciente receptivo à prece, ao mundo espiritual e, por consequência, à morte. Então, esse irmão, quando está acamado por uma doença já há 6 meses, ele começa a pensar que o poder dele não tem mais sentido para nada. O domínio dele sobre pessoas também.
Sobre os bens dele, ele não consegue mais cuidar de nenhum bem dele. Então ele começa a pensar em Deus. Ele começa a pensar que ele precisa perdoar e pedir perdão por toda a vida que houve. E então há essa possibilidade de um reaparecimento no mundo espiritual muito melhor. O desencarne em idade avançada. A vida física para o idoso, ele extingue-se como uma vela que apaga, com um retorno tranquilo, sem maiores percalços. Então, nesse momento, ele vai indo, a idade vai chegando, e ele vai percebendo que os movimentos não são mais aqueles de outrora, e ele vai se apagando como uma vela se apaga, e ele vai em paz. Mas nós temos mortes por acidentes, flagelos destruidores, né? Multidões regressam em circunstâncias trágicas, incêndios, desmoronamentos, terremotos, afogamentos, acidentes. Então todos nós, a gente se pergunta, mas por que isso? Ele foi visitar o Japão, foi naquelas zonas litorâneas do Japão, era o sonho da vida dele, e lá aconteceu aquele terremoto em alto mar, e aconteceu tudo aquilo. Como assim que ele se foi dessa forma, né? Mas aí vem a doutrina espírita e demonstra que tais ocorrências são associadas a experiências evolutivas, resgates de vidas passadas. Ou seja, era necessário que isso acontecesse. O Raul Teixeira conta uma história daquele circo que há muitos anos atrás pegou fogo no Rio de Janeiro. E o Raul Teixeira, orador espírita, ele que queria porque queria ir nesse circo naquele sábado à tarde. E o pai dele não deixou de maneira nenhuma. Mas muitos foram e ocorreu o incêndio. Então, depois, o Raul Teixeira, mais tarde, recebeu do seu mentor, Camilo, que realmente aquele era um resgate, uma necessidade para aqueles que foram enviados para aquele circo, porque eles precisavam acertar contas difíceis do passado, e que ele não estava nessa necessidade, por isso que ele não foi. Então, a gente lembra do apóstolo Paulo, quando ele disse que o que parece ser uma desgraça, às vezes é uma graça. E nesses casos em que essas ocorrências acontecem e irmãos nossos estão lá, estão associadas a experiências evolutivas, necessidades disso acontecer. Mas, meus irmãos, a vida continua lá no mundo espiritual. O desencarnado não pode esperar. Não são poucos os que continuam agindo como se estivessem encarnados, como a gente já viu. Embora amparados por benfeitores espirituais, enfrentam dificuldades de adaptação, sentindo neles próprios a emoção dos familiares, né? Nas manifestações mediúnicas de todas as casas espíritas deste planeta, seguidamente vem um espírito pedindo para que os familiares retornem à normalidade, para que os familiares se recomponham, porque ele não está bem por conta disso. A Nete Guimarães, uma oradora espírita, conta que a mãe dela, a Ana Jaici Guimarães, foi dar uma conferência no interior de São Paulo. E depois da conferência pediram para ela ir até a casa de uma mulher que fazia 6 meses não saía de casa. E era uma mulher ligada a obras sociais, estava sempre ajudando tudo e todos. Acontece que há 6 meses atrás o filho morreu e desencarnou num acidente de moto a 2 quarteirões da casa dela.
E ela foi a primeira a chegar, viu o filho ensanguentado, viu a moto, viu o carro, e plasmou na mente dela isso. E a cada segundo, a cada respirar dela, a cada batida do coração dela, ela se lembrava daquela cena. E com isso ela atraiu o filho para casa. E o filho, desesperado, quando viu a Ana Jaissi Guimarães entrar na casa, ela é médium vidente. Ela aproximou-se da Ana e disse para Ana: diz para minha mãe me libertar. Ela dizia que me amava, mas olha o que ela está fazendo comigo. Eu não podia dormir sem que ela me desse um beijo e dizia: boa noite, meu filho, eu te amo. Eu não podia trabalhar de manhã sem que eu passasse perto dela e desse-lhe um beijo, e ela dizia: bom trabalho, meu filho, eu te amo. E no entanto, olha o que ela está fazendo comigo. Ela está me segurando aqui, eu estou aqui desesperado, eu preciso seguir. Então, a necessidade de conhecermos esse mecanismo da vida e da morte. Mas nós temos então a morte de parentes próximos. Pai, mãe, avós, irmãos, filhos, marido, esposa. A gente diz sempre: por que, meu Deus? Por que isso? É a frase dita por muitos de nós diante da morte de alguém que gostamos. A gente aceita tudo menos que algum dos nossos retornem à pátria espiritual. Quando isso ocorre, muitas vezes, Deus para nós torna-se injusto. A gente acha que Deus não está certo, que Deus é injusto. A gente até acha que Deus nem existe, que é uma invenção. Está no nosso desespero. Mas o momento da morte do corpo e do desencarne chega para todos nós. Desde que haja soado a hora da partida, nós reencarnamos com uma energia para mais ou menos X tempo. Quando chegou esse tempo, Deus, o universo, se encarrega de retirar nós do mundo material e nos levar para o mundo espiritual, porque era só o tempo que nós precisávamos. Nós não precisávamos de mais. Nós temos um caso. Aqui de Concórdia houve um acidente e um motoboy morreu. Depois de um tempo, ele apareceu na casa espírita, pedindo que nós enviássemos um recado. A moça que estava no carro que o atropelou, para dizer para ela que ela não teve culpa nenhuma, que era só esse o tempo que ela precisava, que ele precisava, e que era para ela seguir a vida normal, não ficar com pensamentos de tristeza por ter acontecido aquilo. Ela foi usada, precisava da experiência para seu crescimento também, mas ela não teve culpa nenhuma, era o momento dela, era mais ou menos X tempo. Seguissem a vida normal, com felicidade. E é isso que eles esperam de nós também. Temos morte de crianças e jovens. A pergunta 199 do Livro dos Espíritos: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Olha a resposta dos imortais. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o comprimento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiações para os pais. Então, essa morte de crianças e jovens, a gente tem que entender que se não foi provocada. Por exemplo, eu bebo 2 caixas de cerveja, pego o meu carro, ando a 130 por hora, bato e morro. Não é a programação. É eu que provoquei. Mas em condições naturais, normais, era o momento. Era o momento de ter ido.
E essas mortes, a de crianças e jovens, são as que mais tocam nós, que muitas vezes não nos conformamos com a partida deles. Meus irmãos, quantos filhos que se foram para o além e que as mães morem lentamente aqui na terra. Quantos não se alimentam direito, não se arrumam mais, deixam de viver a vida que Deus lhe deu. Como isso existe? Como é importante o conhecimento do mecanismo da vida para que a gente possa viver melhor e ser feliz, porque os nossos queridos que foram antes estarão nos aplaudindo a cada gargalhada, a cada sentimento de felicidade. Eles estarão nos aplaudindo e ficando felizes por isso. Aqui é mais um vídeo do Divaldo, um vídeo em que aquele irmão que a gente viu, que estava agarrado ao Divaldo, ele fala através do Divaldo numa casa espírita, fala para a mãe dele. É muito lindo esse momento aqui. Eu pediria que todos possam se imaginar um querido nosso, seja filho, irmão, pai, mãe, avô, avó, dizendo o que esse filho diz para a mãe. Vamos assistir. A nossa irmã Iraci dará prosseguimento à palestra. Que é isso? O que esse menino está fazendo? Tem um espírito junto dele que quer se manifestar. Preste atenção. Eu sou José Pereira Franco. Minha mãe, não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Tomara eu ver a senhora ficar triste, viu? A oração e o passe foram muito importantes para que eu entendesse que só o meu corpo morreu. Mas eu continuo vivo do lado de cá. O corpo físico, mesmo quando saudável, é um cárcere. Portanto, não permita que a minha morte física lhe traga desgosto. Sinta alegria, como uma mãe que vê um filho saindo da prisão. Por algum tempo eu ficarei sem o teu abraço, minha mãe. Mas daqui de onde eu estou, eu posso lhe ver. Posso dialogar com a senhora através do pensamento, comungar de suas emoções. Me comunicar com a senhora através de meu irmão. E sentir todo o amor que ainda existe por mim em seu coração. Não tenha medo da morte, minha mãe. Ela não tem poder para romper com os afetos. Do lado de cá eu lhe amo ainda mais. A vida é eterna e um dia estaremos todos reunidos novamente. Por maior que seja o sofrimento na terra, tenha fé. O socorro sempre virá. Tudo passa. Estamos em constante evolução. Duas frases do filho, do irmão do Divaldo para sua mãe. Minha mãe, por um tempo lhe ficarei sem o seu abraço. Por um tempo, somente por um tempo. E depois que ele disse, minha mãe, deste lado eu lhe amo ainda mais. Isso é verdade, isso é real. Temos, porém, a questão do suicídio. Suicídio jamais. É uma fuga comprometedora. A mais trágica das mortes, leciona o Espiritismo, de graves consequências é o suicídio.
Porque o irmão que suicida-se, ele julga libertar-se de seus males, mas ele não percebe que ele se precipita em situação muito pior. Quem se mata, meus irmãos, quer apenas acabar com a dor que está sentindo. Não quer se matar, só quer acabar com a dor que está sentindo. Os suicidas no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, eles escrevem lá, eles dizem que o maior sofrimento da terra não se compara ao nosso. Então nós já podemos imaginar como é o sofrimento logo depois do suicídio. O suicida precisa urgentemente de auxílio. Temos que reagir ao desespero e à culpa e cultivar a oração. Mas quem cuida dos nossos irmãos que se suicidam é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela tem colônias espalhadas por toda a terra, próximos, onde tem suicidas. E chega um momento que ela recolhe todos os irmãos que se suicidam e começam o processo de renovação para uma nova existência, para uma nova vida. Vamos falar um pouco de velório. Vamos falar. Olha só, nós vemos aqui o corpo que morreu. A gente vê aqui os familiares, alguns espíritos do mundo espiritual, aqui também, a mãe com o filho. Esse é o desencarne de Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier. Então, no velório sempre tem amparo também. Divaldo Pereira Franco, ele nos orienta a entrar, saudar os familiares e ficar em oração. Ele é muito firme quando ele diz, do contrário, é melhor ir embora. Pois o desencarnante, se ainda ele estiver, como o caso que a gente viu aí, ele recebe as impressões do que é falado. Então imagina a gente começar a contar piadas, contar aventuras com aquele que morreu, que está ali. Ele recebe todas as influências. Então Divaldo pede para a gente entrar, saudar os familiares e ficar em oração. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, que escreveu para Chico Xavier, ele pergunta à mãe de Dimas, como ele estava? Como está o Dimas? E ela então respondeu que ele estava melhorando, que os resíduos que ligavam o espírito dele ao cadáver estavam quase extintos, e que Dimas, então, o filho dela, estaria melhor caso tivesse a cooperação dos amigos encarnados. Cada vez que os parentes se debruçavam em pranto sobre o cadáver, sobre o corpo, Dimas era chamado de volta, com prejuízo para a sua recuperação. Então, conhecendo o mecanismo, é nosso dever entrar, saudar os familiares e estar em oração. Raul Teixeira, outro orador espírita, ele diz a respeito de um sepultamento de um indigente. A maioria de nós diria, que tristeza, velório vazio, enterro solitário. O Raul diz, espiritualmente melhor assim. Não havia ninguém para atrapalhar e os benfeitores espirituais puderam realizar mais tranquilamente a sua tarefa do desligamento, da separação, do desencarne. André Luiz, então, disse que havia aprendido que os velórios não devem ser pontos de referência da vida social, mas sim recintos consagrados à oração, ao silêncio em nome da consideração devida àquele que se desenfaixa das vestes carnais. Cremação, um assunto polêmico. A cremação do corpo não causa problema algum. A única coisa que se pede, segundo Emmanuel, é esperar um período de 72 horas.
Para cremar, o Espiritismo fala em 72 horas. O tempo necessário para que haja o desligamento total do espírito do corpo. Pode ser que haja o desligamento antes, mas por precaução que se espere em 72 horas. E todos nós, eu acho que acreditamos que com o progresso da humanidade, isso provavelmente haverá de ser coisa natural do futuro, até por questões de saúde pública. Raul Teixeira fala sobre as flores da saudade, dia dos finados, ou qualquer outro dia que se deseja que se tenha saudade dos nossos queridos. E o Raul Teixeira diz: se pretendemos cultuar a memória de familiares queridos, transferidos para o além, elegemos o local ideal. E ele diz: o local que nós mais fomos felizes com aquele que se foi, a nossa casa, o nosso jardim, né? Então, ali que seria o momento da nossa homenagem. Coloca uma flor num vaso, entra em oração, agradeça por ter convivido com esse querido que já foi, deseje a ele que ele tenha uma nova vida lá no mundo espiritual de sucesso. Mas também não há nenhum problema em ir para o cemitério. O Raul diz que não é certo e nem errado. Devemos fazer o que o coração nosso mandar. Porque sempre que vamos orar no cemitério, é bem provável que os queridos, para quem a gente vai orar, eles possam chegar lá e ouvir a nossa oração. Às vezes não. Mas com certeza lá não é um local ideal para eles retornar. Ver o seu corpo já totalmente, modificado. Mas quem gostar de ir, não tem nenhum problema em ir. No Momento Espírita, meus irmãos, de 22 de março de 2017, está escrito: por fim, uma salva de palmas ao espírito que vitorioso abandonou o casulo da carne, retornando ao mundo espiritual. Para quem participou, foi emoção pura. Para os familiares, emoção pura. Vimos o nosso querido adoecer, vimos toda a caminhada dele, acompanhamos com os remédios e assim por diante. Emoção pura. Para quem esteve em observação, os amigos, a lição de vida no enfrentamento da morte. Quem crê, a certeza que a vida prossegue. E o querido se encontra em pé, vivo, aguardando nós, os amores que ficaram, até o término da nossa própria jornada. E agora, meus irmãos, o último vídeo do filme do Divaldo, onde a mãe dele, já no mundo espiritual, ela faz um pedido todo especial para ele, e ele está cumprindo isso com toda a sua força, com todo o seu amor. E talvez esse pedido da mãe do Divaldo possa ser um pedido para nós também, para nós que cremos, para nós que temos a certeza que a vida continua, para nós cristãos. Vamos assistir. Obrigado pela presença de todos aqui. Hoje receberemos a visita de alguém que para nós é muito importante. Divaldo. Aqui deste lado, é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. Agora vá, meu filho. Entre lá, olhe bem nos olhos deles, diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. Eu vou dizer, minha mãe, a minha vida inteira. Eu vou dizer. Querida plateia,
vamos receber com todo o carinho o nosso irmão Divaldo Franco. E agora, meus irmãos, finalizando, gostaria que a gente se fixasse na luz de Jesus. Na luz de Jesus. Porque tem uma história muito antiga que havia um pregador lá no Oriente, um rabino, e às vezes ele saía longas distâncias para pregar. E ele teve que se ausentar por um tempo para ir falar de Deus para pessoas longe, deixando a mulher em casa e 2 filhos jovens. E durante a estada dele fora, houve um acidente naquela região e os 2 filhos morreram e desencarnaram. Aquela mãe, aquela mulher, ela se reuniu com todas as forças que Deus lhe deu naquele momento, enterrou os filhos, e a preocupação agora passava a ser no coração dela o que ela iria dizer quando o marido voltasse. E chegou um dia que o marido voltou. Chegou em casa, ela foi ao encontro dele, se abraçaram afetuosamente. E ele já pediu: meu amor, e os nossos filhos? Ela disse: eles já vêm, eles vêm daqui a pouco, entre, vá banhar-se, enquanto eu preparo algo para a gente comer. E ele foi, tomou banho, se refez do cansaço, sentaram na mesa e ele novamente pediu: meu bem, e os nossos filhos, onde eles estão? Eles logo retornam: antes, meu amor, eu preciso resolver algo muito sério contigo e eu preciso da tua ajuda. Ah, mas então me fale. Durante a sua ausência, aquele nosso amigo, que é muito rico, que tem muitas joias, ele teve que viajar também. E ele me trouxe as suas joias aqui para mim guardá-las até ele voltar. E são joias lindas, maravilhosas. Certo, disse o marido, mas e ele já voltou? Quando ele voltará? Pois é, ele voltou ontem e ele está querendo que eu vá devolver as joias para ele. Mas está certo, meu bem. Vamos, eu vou junto contigo, vamos devolver essas joias. Mas são as joias mais lindas que podem existir em toda a vida. Eu nunca vi nada igual e eu não estou querendo devolvê-las. Não, meu amor, isso não é justo, não é certo. Vamos eu e você agora devolver essas joias. E aí ela disse: bem, meu amor, essas joias já foram devolvidas. Na sua ausência, houve um acidente e os nossos 2 filhos morreram. Eles se abraçaram, eles choraram, suas lágrimas se misturaram e depois, juntos, como fiéis em Deus, religiosos, eles juntos ditaram a seguinte frase: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas joias, que já foram antes, foram devolvidas ao Criador. E é assim que a gente deve tentar compreender. Muito obrigado pela atenção. Então, após essa profunda reflexão, nós convidamos a todos a fechar novamente os olhos para o nosso passe
e a prece de encerramento. Os trabalhadores da luz já se posicionaram e nós pedimos para que serenemos um pouco mais os nossos corações, para receber a energia dos bons espíritos. Senhor, nós pedimos que no dia de hoje possamos lembrar dos que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz. Que nós possamos lembrar dos que odeiam e fazer por eles uma prece de amor. Que possamos perdoar a todos que nos magoaram e fazer também por eles a prece do perdão. Que nos lembremos dos desesperados e façamos uma prece de esperança. Que esqueçamos as tristezas do ano que já se encerra e façamos uma prece de alegria. Que possamos acreditar que o mundo ainda pode ser melhor e façamos uma oração de fé. Obrigado, Senhor, por ter alimento quando tantos passam fome o ano inteiro. Obrigado por ter saúde quando tantos sofrem neste momento. Obrigado por ter um lar quando tantos dormem nas ruas. Obrigado por ser feliz quando tantos choram na solidão. Que nós possamos continuar a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão esquisitos que permeiam o mundo. Que continuemos otimistas, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que continuamos com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos uma lição difícil de ser aprendida. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Que mantenhamos nosso equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que sustentemos a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem os meus olhos. Que sempre nos lembremos que todos nós fazemos parte desta maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Deus, Pai, como primeiro mandamento escrito nas tábuas sagradas, amar a Deus sobre todas as coisas, das leis morais, e assim, conscientes desse grandioso amor que temos por vós, entregamo-nos ao nosso amor por toda a eternidade, desde sempre, e vos adoramos em espírito e verdade, com os nossos louvores a Ti, Senhor do Universo, Suprema Inteligência, causa primeira de todas as coisas. Como nos disse Teu Filho amado, Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Deus está dentro de você e ao seu redor, e não em castelos de pedra ou em mansões de madeira. Levante uma pedra e encontrará Deus. Quebre um pedaço de madeira e ele ali estará. Quem souber o significado dessas palavras, jamais conhecerá a morte. És Tu, Senhor Deus Todo-Poderoso,
Quão grande e admiráveis são as tuas obras! O teu trono está firme desde a eternidade. Tu és o Criador de todos os seres e de todas as coisas, desde os montes, as planícies, os riachos, as matas, os mares e tudo o que existe no universo infinito. Senhor, temos a tua presença dentro do nosso coração, mas sabemos que o mais importante é estar dentro do teu magnífico coração, assim como Jesus de Nazaré, teu Filho muito amado, está nele. Exaltemos-te, Senhor nosso Deus, e prostamo-nos diante de teus pés, porque tu és Espírito e verdade, perfeição absoluta. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são as bases do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti por toda a eternidade, desde o sempre. Amamos-te muito, Pai. Permita que possamos te adorar por todos os séculos de nossas existências. Deus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.